Senhoras e senhores, muito boa noite. A FDCOM, Faculdade de Direito de Contagem, abre o nosso terceiro debates FDCOM, final a realizar-se novamente na Casa, no Palco da Cidadania. Quero agradecer, antes de mais nada, ao nosso professor Silvério, por viabilizar com o nosso presidente Daniel Carvalho a gentileza e a grandiosidade, de reservar a Casa do Povo para os nossos alunos, para que eles possam brilhar no local devido e para que os nossos competidores possam realizar novamente o brilho de costume que vem realizando na nossa sala de aula. Como todos sabemos, essa nossa metodologia busca oferecer ao nosso aluno um lugar que é dele, o lugar profissional, abrindo as portas de todos os espaços, não apenas para a formação acadêmica, mas, sobretudo, para a formação profissional. Hoje, teremos a nossa final do primeiro período noite, e como a gente já estabeleceu, através de sorteio, em um esquema de campeonato, o tema sorteado para hoje é Esta Casa Defende, que é a Vale Arc como suporte psicossocial permanente a todos os afetados, direta e indiretamente, pela tragédia de Brumadinho. Para avaliar a apresentação dos nossos alunos, a gente tem a honra de ter a banca, a professora Luísa Soalheiro, a professora Conceição Luciano, o professor André Soares e o nosso professor Silvério Cândido. Dando as iniciais saudações aos nossos membros da valorosa equipe de tese e da antítese, que vão realizar a defesa e a contradita deste tema. E sendo assim, eu queria passar a palavra à banca para que ela possa também fazer as considerações iniciais, ressaltando a grande importância deste momento para os nossos alunos na trajetória acadêmica e profissional de todos nós, de todos vocês. Professor Silvério? Boa noite a todos. É com muito prazer que estamos aqui para realizar mais um evento da FDCOM. Dizer que é uma honra para esta casa receber a todos os alunos, a todos os presentes. Dizer também da importância desses debates dentro do curso de Direito, que é uma coisa inédita dentro dessas faculdades aqui no nosso município de Contagem. Então, eu parabenizo a FDCOM por sua diretoria, por sua coordenação, pelos colegas professores aqui presentes, professora Luísa Soalheiro, professora Conceição Luciano, professor André Soares e o nosso professor Roberto Moreira, coordenador do curso de Direito. Sejam todos bem-vindos e que tenhamos aqui uma grande noite de debates. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar as duas equipes, independente do resultado. Tenho certeza que são equipes vitoriosas, que já chegaram nesse momento, que é um momento de celebração, Ter a oportunidade de debater, sem dúvida, é um festivo acadêmico. Parabéns a todos e agradecer aqui ao convite que me foi feito pelo Roberto e aos colegas que hoje vão compor essa banca. Boa noite, bem-vindos. Eu queria falar só do privilégio que eu acho, que são esses debates.
E o professor Silvério, ele falou que a FDCOM é a única faculdade que faz esses debates aqui no município de Contagem. Eu acho que é um privilégio, porque vocês têm acesso a vários conhecimentos já no primeiro período, né? E outra coisa que eu acho de fundamental importância é que os debates, eles estão sempre vinculados a uma realidade do nosso país. Então, eu acho que é de suma importância para vocês, né, para a profissão que vocês escolheram exercer, porque o conhecimento da realidade brasileira é que vai ser o diferencial na formação de vocês. Então, assim, parabéns a todos, a quem chegou no final e aos que não chegaram também, porque teve empenho, teve conhecimento, né, teve tensão, muita tensão. E eu acho que, independente de quem ganhar, ou seja lá quem for que ganhar, eu acho que, né, quem chegou aqui e quem não chegou, eu acho que estão contemplados, né, no processo todo aí dos debates. Então é isso, bem-vindo e bora lá ver quem é que vai ganhar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Queria agradecer ao professor Roberto pelo convite de fazer parte aí da banca avaliadora, parabenizar todos vocês que participaram dos debates e aqueles que chegaram nessa final. A gente sabe que o fato de vocês estarem participando desse projeto, ele é muito importante para a vida profissional e acadêmica de vocês, até pelo fato de que desde o primeiro período vocês já estão criando um raciocínio jurídico. E isso faz com que o aluno da FDCOM ele seja diferenciado pelo simples fato de que, a partir do momento, desde o primeiro período, vocês já estão criando esse raciocínio jurídico, e vocês já estão sendo treinados para criticar, e aqui nós temos pessoas que possuem grande qualidade, e a gente percebe que, além de se destacarem como alunos do primeiro período, que é o início do curso do Direito, a gente verifica que são pessoas que possuem potenciais incríveis e que esses potenciais estão sendo trabalhados. E desejo boa sorte a todos vocês, sucesso na apresentação, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, vocês já são vencedores. Tudo bem? Muito obrigado, um abraço a todos. E para já convidar a equipe que vai realizar a defesa do tema Esta Casa Defende, que avale ARC com suporte psicossocial permanente a todos os afetados, direta e indiretamente, pela tragédia do Brumadinho, chamo a equipe 8 para que, com seu brilho, ilumine todos nós. Boa noite, cumprimento o júri técnico, na figura do coordenador e professor Roberto, e demais colegas e presentes. Meu nome é Diego Rodrigues. Agradeço a casa por ceder espaço e dando um excelente exemplo, né, de apoio à educação. Com isso, desperta até em mim e em nossos corações também, cada vez mais a paixão por essa profissão que a gente escolheu, né? Também a Faculdade FDCOM, que vem empenhando esforços visíveis na formação com qualidade e desenvolvimento dos alunos, preparando-nos para qualquer tipo de mercado. Hoje, essa casa defende o suporte psicossocial permanente de todos os afetados, direta e indiretamente, cometidos pela Vale e Brumadinho. Os componentes do grupo são Ana Lúcia Carrilho, Anderson Batista, Daniele Rodrigues, Diego Rodrigues, Joyce Lucas, Kézia Leal, Ramon Conegundes e Vanessa Alves. Tópicos que vamos abordar são definição de suporte psicossocial, tipos de tratamento, fatores que podem afetar o processo de recuperação, a responsabilidade civil, a assistência emergencial da Vale. Vamos discorrer sobre pontos para esclarecer a importância da assistência depois de um evento dessa magnitude. Tá? Para isso, precisamos entender a definição do suporte psicossocial, que será esclarecido pela doutora Vanessa.
a sua palavra. Boa noite a todos, os nobres colegas, a bancada, os professores. Esta casa defende o suporte psicossocial permanente de todos os afetados, direta e indiretamente, pela Vale em Brumadinho. O termo psicossocial se refere à relação entre o convívio social, do ponto de vista da psicologia. Consiste num ramo de estudo que abrange os aspectos da vida social em conjunto com a psicologia clínica. Esse suporte, esse acompanhamento é normalmente realizado por psicólogos e assistentes sociais. Escutem, gostaria de atenção de vocês a isso. Quando nós falamos da tragédia em Brumadinho, nós estamos falando de vários aspectos afetados mentalmente, fisicamente e psicologicamente. Alguns especialistas chegam a afirmar que a tragédia de Brumadinho tem muito mais impacto, foi muito mais impactante do que a de Mariana, do ponto de vista, quando falamos em vidas dizimadas, foram núcleos familiares inteiros, às vezes, 3, 4 pessoas de uma mesma família. Isso é muito forte, isso é muito pesado. Eu gostaria que os nobres colegas se colocassem no lugar dessas pessoas. Sua família dizimada por uma tragédia. Você não perdeu só o seu pai, você perdeu a sua mãe, o seu irmão, um filho, um ente querido. Como eu disse, os efeitos de um desastre, de uma catástrofe como a de Brumadinho, ela envolve, ela se manifesta tanto no físico, como no mental e no psicológico, no social, que é o que nós queremos, aqui diante desta casa, defender. Esse suporte, esse apoio a essas famílias. Tradicionalmente, num evento como esse, o que ocorre de imediato são o acolhimento, a transferência para o local onde vai colocar essas pessoas, controle de epidemias, um suporte ali de uma alimentação, como nós já falamos sobre isso, água, medicamentos, ali as necessidades básicas naquele momento. Mas há que se pensar no tratamento que deve ser feito a essas pessoas, que deve ser dado a essas pessoas, porque elas foram de uma forma terrível abaladas, tocadas. E eu queria dizer para vocês aqui que quando a gente fala, dessas famílias, nós não sabemos o tempo de recuperação. É algo que não se pode calcular. Não tem como você prever, não tem como você saber quanto tempo vai durar esse tratamento. Cada pessoa reage de uma forma. Você não reage como eu não reajo como você às situações, às adversidades da vida. Cada um de nós tem uma estrutura. Cada um de nós tem uma estrutura. Então não há como se prever o tempo. Tem que ser permanente. Tem que ser um acompanhamento ali enquanto for necessário. E esse tratamento, esse período, vai variar de pessoa para pessoa. Então, hoje em dia, o suporte psicossocial tem sido bastante utilizado em casos de catástrofes e tragédias. E isso tem que ser, a saúde mental tem que ser uma prioridade diante desses acontecimentos. Porque os atingidos direta e indiretamente estão suscetíveis à depressão, à síndrome do pânico, à esquizofrenia, transtornos de bipolaridade, transtornos afetivos, obsessivo-compulsivo e o quadro de uso nocivo e dependências de substâncias psicoativas, como o álcool, cocaína, o crack e outras drogas. Essas pessoas foram arrasadas. Essas pessoas estão sofrendo. Essas pessoas não conseguem trabalhar. Essas pessoas não conseguem ir à escola. Essas pessoas não conseguem dormir.
se coloque no lugar dessas pessoas. Esta casa defende, sim, o suporte psicossocial a todos os atingidos, direta e indiretamente. E eu vou chamar minha colega Daniele. Boa noite a todos. Meu nome é Daniele Rodrigues e essa casa defende o suporte psicossocial permanente a todos os atingidos, diretos e indiretos, de Brumadinho. Diante disso, Brumadinho ocorreu um sofrimento mental, decorrente de todas as mortes de amigos, familiares próximos, e muitos corpos não foram nem identificados e nem encontrados. E seus familiares não puderam dar um enterro digno a seus entes queridos. Todavia, consequentemente, a saúde mental dessas pessoas, dessa população, foi muito afetada, dando início a algumas doenças, como foram ditas, a depressão, ansiedade, pós-traumático. E essas doenças, elas têm sim tratamento, mas sim com acompanhamento médico e pode permanecer para a vida toda. E de acordo com o Rodrigo Martins, ele é especialista em psiquiatria no Instituto de Medicina da USP. Ele afirma que esses efeitos deletérios podem persistir para a vida toda, pode ser permanente. Portanto, eu afirmo, a Vale sim deve pagar por esses efeitos permanentes a todos esses atingidos, direto e indireto, em Brumadinho. Portanto, eu passo minha palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Carreiro. Boa noite aos jurados, aos presentes aqui. Nesse contexto, antes de sustentar a minha tese, eu queria ler o artigo 907, onde diz: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar o direito ou causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ilícito. Causar dano a outra pessoa, fica obrigado a repará-lo. Isso no parágrafo único. Então, nós estamos retratando de uma fatalidade ocorrida com a tragédia de Brumadinho. Nesse contexto, nós não estamos pautando na questão ambiental, não estamos pautando na questão da previdência, mas nós estamos pautando na vida humana. E essa vida, ela tem um tempo. Ela tem um tempo que não pode ser bem definido. E o tratamento psicológico, nessa questão do suporte psicossocial, ele abrange tudo isso. Há um tempo para ser restabelecido. E algumas defesas que falamos e argumentamos, entendemos que um dano, ele tem que ser reparado até causar o reparo disso. Agora, numa mente humana, como reparar uma mente humana do dano sofrido? Neste contexto, eu queria relatar o que é o transtorno do estresse pós-traumático. É um distúrbio da ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos, emocionais em decorrente do portador ter visto ou ter testemunhado atos violentos ou de situações traumáticas, que em geral representam ameaça à sua vida e à das demais. Então, neste contexto, a reparação, ela não abrange somente as vítimas, somente aqueles que perderam seus entes queridos, mas há pessoas que, às vezes, não perdeu ninguém, mas conviveu com essa tragédia, conviveu com isso que ocorreu. E a mente humana, ela é complexa. Nessa complexidade, algumas pessoas, sim, elas vão conseguir superar um trauma, outras não. Esse trauma serão permanentes. Esse trauma, ela nunca vai ter a sua vida da mesma forma. Por quê? Um trauma, ele desenvolve a ansiedade, ele desenvolve o transtorno bipolar, o desespero, o desamparo e até mesmo a própria culpa. Numa das reportagens foi possível ser narrada e vista o comentário
de uma mulher que ela fala que ela está na sala, quando ela olha para trás, vê a lama levando o seu filho e o seu marido. Você acha que a mente dessa pessoa tem recuperação? Você acha que ela vai superar isso sozinha? Então, diante desses fatos, diante dessa contestação, essa casa defende o suporte psicossocial permanente por parte da Vale. Obrigada pela atenção. Boa noite a todos, meu nome é Ramon, cumprimento na figura do professor Roberto e os demais membros da banca e os colegas e convidados. Essa casa defende que a Vale arque com o suporte psicossocial de forma permanente aos atingidos, direto e indiretamente no rompimento da barragem de Brumadinho. E aqui eu vou tentar tratar de forma rápida a fundamentação legal para isso. A responsabilidade civil. No caso aqui, adotando mais especificamente a teoria do risco da atividade. O risco da atividade, para aqueles que não conhecem ainda, ela trata fala da questão da responsabilidade objetiva. Objetiva significa que ela independe de dolo ou culpa. No caso da Vale, em razão da atividade desempenhada por ela, que pode gerar um risco a terceiros, um dano a terceiros, de acordo com o artigo 927, parágrafo único, ela deve responder de forma objetiva por esses danos e deve repará-los. Conforme eu falei, essa questão da responsabilidade objetiva nesse quesito específico é em razão do empreendimento, em razão da atividade desenvolvida ali em Brumadinho, que ceifou a vida de centenas de pessoas, gerou danos ambientais e gerou um dano significativo às pessoas e um perigo de dano aos demais moradores da cidade. Para exemplificar essa questão às vezes fica difícil para as pessoas conseguir visualizar a questão da responsabilidade objetiva. Eu vou tentar dar 2 exemplos aqui que eu acredito que ficará bem claro. Por exemplo, um banco. O banco, a atividade dele é eminentemente comercial. Se uma pessoa é roubada dentro do banco, o banco responde por esse dano que a pessoa sofreu dentro do estabelecimento, independentemente da demonstração de culpa do banco. Da mesma forma, se a questão do estacionamento, você vê aquelas placas no estacionamento, não nos responsabilizamos por produtos ou objetos deixados no interior do veículo. Isso aí vai contra exatamente essa fundamentação do artigo 927, parágrafo único, que em razão do risco da atividade, o estacionamento ele é sim responsável pelos danos advindos furto ou se o seu veículo for danificado dentro daquele estacionamento. Nesse sentido, a gente buscou alguns julgamentos que prevêem a questão do pagamento e assistência vitalícia às vítimas. A gente buscou julgados aqui de hospitais que também, em caso de uma ação ou omissão ali do funcionário, do enfermeiro, responderam de forma objetiva, inclusive tiveram que arcar com pensões e assistência vitalícia às vítimas. Um julgado da 4ª Câmara do Tribunal de São Paulo, que uma criança que com icterícia, ela é liberada do hospital e ela volta em estado muito grave. Isso gera danos permanentes à criança. No caso, o tratamento dela ali foi ministrado de forma tardia e o hospital foi responsabilizado por isso. Um outro foi um indivíduo que chega ao hospital para receber medicação. Ele recebe uma injeção e isso gera uma infecção e lhe impossibilita para o trabalho. Essa decisão é a primeira decisão de 2011 e essa outra é de 2010. E em ambos os casos o hospital foi condenado de forma objetiva a arcar de forma vitalícia com uma pensão para o atingido. Agradeço e passo a palavra. Boa noite. Boa noite, jurados. Boa noite, colegas.
Meu nome é Joyce Lucas. Essa casa defende o suporte psicossocial permanente. Por que o suporte psicopessoal permanente? Porque quando, ao longo, vamos continuar frisando, reforçando tudo, do decorrer desses debates, falamos que a natureza, ela se recompõe, ela se torna, ela volta a ser aquilo que ela era antes, que o INSS é ele que paga, a pensão vitalícia e tudo mais, mas em questão de uma pessoa com uma saúde mental. Com a saúde mental a gente não pode brincar. Nós não brincamos com a saúde de uma pessoa. Estamos tratando de um ser humano, não de qualquer coisa. O ser humano, ele é diferenciado. Estamos falando de algo que é humano, E quando falamos disso, nós deixamos bem claro que a Vale, ela deu sim o suporte de 8.500, em torno de 8.500 médicos, psicólogos e tudo mais, e está dando a pensão vitalícia para as viúvas, que teve esse trauma. Enquanto aos jovens de 16 anos, ela está e vai estar ajudando até os 22 anos. Mas aí eu vou perguntar vou fazer uma pergunta para os jurados e para os meus colegas. Até os 22 anos quer dizer que essa pessoa mentalmente ela está curada? Não necessariamente. Então, quando a gente trata de mental, nós queremos dizer o seguinte, que vamos reavaliar, vamos sempre estar analisando essas pessoas, vamos estar vendo o que é necessário. Saúde, a gente não está tratando de qualquer coisa, estamos tratando de saúde. Saúde a gente não brinca. Uma depressão, quando uma pessoa está com depressão, ela pode cometer até o suicídio, porque ela não tem domínio próprio com isso. E aí precisamos, é para isso que existe um psicólogo. Ele vem com a atitude de te ajudar a você se remanejar, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar. E como meus colegas falaram, quando uma pessoa tem um problema psicológico desse grau, dessa tal maneira, não quer dizer que ela vai conseguir voltar para o ambiente de trabalho, voltar a ser um estudante adequado, voltar a ser uma pessoa qualificada como era antes. Então, quando se trata de psicólogo, de social, estamos falando disso, de uma pessoa que precisa disso. Ela necessita, sim, que seja permanente. Ela necessita desse tratamento. Se tratando, igual eu vou reforçar, se tratando de saúde, principalmente mental, nós precisamos de um tratamento, sim. E não foi qualquer coisa. Não foi. Foi algo muito sério, foi algo muito profundo. E a Vale, ela tem que continuar pagando e ela vai pagar permanentemente. Eu passo minha palavra. Boa noite a todos que aqui se encontram. Meu nome é Kézia Leal. E essa casa defende o suporte psicossocial permanente para todos os afetados na tragédia de Brumadinho. Entre tantas histórias de mortes e perdas de diversos tipos, as consequências psicológicas da tragédia causada pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho tendem a se tornar cada vez mais evidentes. Segundo o psicólogo Marcelo Arinos Drummond, são 3 os grupos de afetados: aqueles que perderam tudo, os que acharam os corpos de parentes e aqueles a qual a busca nunca terá um fim. Todos sendo sujeitos a consequências de depressão, abuso de substâncias químicas e até mesmo o suicídio. Além de bens materiais, também tem a perda afetiva. A situação das famílias de vítimas desaparecidas é ainda mais difícil, uma vez que eles criam a ilusão de que os parentes podem estar vivos. De um lado racional, as pessoas compreendem que a chance de encontrar vivo é muito difícil, mas eles se apegam emocionalmente nessa certeza, nessa ilusão, nessa fantasia. Todas essas pessoas estão passando por um processo de reconstrução, pois perderam as suas referências, perderam o local onde moravam, perderam seus objetos pessoais, objetos de valor para eles. Segundo Marcelo,
a reação da tragédia, como o rompimento da barragem em Brumadinho, pode aparecer meses depois do ocorrido. Portanto, nesse exato momento, exigimos o suporte psicossocial permanente para todos os afetados de Brumadinho. Eu passo a palavra. Boa noite a todos. É um prazer incomensurável estar aqui em cima. Abalos psicológicos. Esse dano pode perdurar por toda a vida. E alguns afetados, muitas das vezes, não têm nem a chance de se recuperar. Não tem tempo de vida suficiente. Pois somos finitos, estamos falando de vidas. O doente perde um tempo precioso da sua vida, quiçá o resto da sua vida, para se recuperar. Muitas das vezes não se recupera completamente deste trauma. Como a pessoa conduz a sua vida diante de um trauma desse acontecido no rompimento da barragem? Como fica a vida profissional, pessoal? Não se insere. Qual que é a definição de permanente? Segundo o dicionário Aurélio, o que é definitivo, que dura por muito tempo, ou seja, duradouro. Esta casa defende que a Vale deve arcar com suporte psicossocial permanente a todos os afetados, todos os atingidos nessa tragédia de Brumadinho. O que diz o ordenamento jurídico? A Lei 10.708, de 2003, do Ministério do Estado da Saúde, institui garantia por via do auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos psicológicos e egressos de internação. Outra lei, artigo 2º, Lei da Reforma Psiquiátrica, garante que o paciente deve ser tratado com humanidade, visando alcançar sua recuperação completa. Então, o tratamento psicossocial ele deve ser até a recuperação completa. Não estamos falando de pecúnio, estamos falando de vida, de inserir-se na sociedade. Dessa forma, esta equipe conseguiu dispor para vocês embasamento apoiado na psicologia do direito, apoiado no ordenamento jurídico, e nos orienta a garantir suporte às vítimas, psicossocial permanente, até que se tenha por completo o trauma causado nos